Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar de variáveis aleatórias contínuas, né? Mais especificamente, falando aí da função densidade e a função distribuição, que são as funções mais importantes aí que definem toda a parte inicial, né, das variáveis aleatórias contínuas. Então, primeiro, imagine que você tem aí interesse em calcular a probabilidade no intervalo AB. Então, uma das ideias que a gente comentou em sala de aula é que a gente poderia determinar essa probabilidade por meio da área abaixo do gráfico de uma função, né? Então, vamos definir aí essa probabilidade de a variável estar no intervalo AB como sendo a integral de A até B dessa função f de x. Essa função f de x a gente dá um nome para ela. A gente chama ela de função densidade de probabilidade. Que claro, né, para não ficar falando função, densidade, probabilidade, né, que é um termo muito grande, em geral a gente fala só função densidade ou simplesmente densidade, né? E uma das condições para a gente poder falar em medida de probabilidade é que se a gente pegar a probabilidade em todo o espaço, essa probabilidade tem que ser 1. Então, uma das condições que a gente tem aí é que essa integral, né, de menos infinito a mais infinito da função densidade, ela tem que ser 1, tá certo? Vamos fazer um exemplo aí para ver como funciona isso na prática. Então, considera x uma variável aleatória com função densidade dada por c vezes 4x menos 2x quadrado, se o x pertence ao intervalo 0, 2, e 0 se não pertence a esse intervalo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aí é qual o valor dessa constante c, né? E para poder responder outras perguntas. Então, no item B, eu gostaria que calculassem probabilidade de x maior do que 1. Então, se você quiser fazer o exercício antes de ver a solução, agora é uma boa hora para dar uma pausa, tá? Como é que a gente resolve? Então, vamos focar no item A agora. Então, como essa função f de x é uma função densidade, né, nós devemos ter que a integral de menos infinito a mais infinito tem que ser 1, tá certo? Então, seguindo a nossa condição para ter uma medida de probabilidade bem definida, certo? Segundo, como essa função f de x está definida só no intervalo 0, 2, a nossa integral não vai ficar de menos infinito até mais infinito. Ela vai ficar só de 0 até 2. Então, basta a gente calcular essa integral, né? Aí para vocês é uma integral simples, né, do cálculo 1, cujo resultado vai dar 8c sobre 3, né? E como a nossa condição é exatamente que essa integral seja 1, a gente vai ter que ter o valor da constante c igual a 3 oitavos. Tá legal? Agora, para calcular a probabilidade do x maior que 1, é só vocês lembrarem o seguinte. Nós estamos interessados no intervalo de 1 a mais infinito. Então, podemos calcular essa integral, né? Observa aí que a gente, como a integral, no caso, seria de 1 a mais infinito, mas a função só está definida de 0 a 2, essa integral vai ficar de 1 até 2. Como a gente também já sabe que c é 3 oitavos, a gente coloca, né, substitui o c por 3 oitavos e resolve essa integral. Então, a probabilidade vai ser meio. A função de distribuição, né? Vamos lá. Essa é uma outra função muito importante para a gente, porque essa função ela vai ser de fundamental importância quando a gente estiver estudando, por exemplo, a distribuição normal. As contas que a gente vai fazer, em geral, envolvem essa função de distribuição e ela tem algumas propriedades que são muito importantes, tá? Então, essa função a gente chama de função de distribuição de probabilidade, mas, né, como no caso da função densidade de probabilidade, não é muito prático ficar falando esse nome grande aí. Então, a gente normalmente fala só função de distribuição, tá? Então, essa é uma função não decrescente, porque como é uma distribuição que acumula probabilidade, se você observar, né? Cada vez que a gente aumenta o valor de t, a gente acumula mais probabilidade. Então,
a gente diz que isso é uma função não decrescente. Isso tem um impacto importante, porque essa função ela passa a ser uma função contínua à direita, que é uma propriedade boa também. Se você observar também, quando a gente faz o t tender a menos infinito, essa função tende a zero, porque aí no caso a gente não estaria acumulando nenhuma probabilidade. Agora, quando a gente faz o t tender a mais infinito, então ela tende para 1, tá certo? E finalmente, se a gente deriva essa função, a gente vai ter a função densidade, né? Isso aí é do teorema fundamental do cálculo, né? Que vocês tiveram esse estudo aí no cálculo 1. Então, como a função de distribuição é integral da densidade, então a derivada da distribuição vai ser a densidade, certo? Agora, tem uma propriedade aí que é a propriedade mais importante, que a gente vai usar bastante, né? De que se a gente está interessado de calcular a probabilidade de x estar entre A e B, aí tanto faz se é maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor, a propriedade é a mesma, porque como a gente sabe, né? E a gente vai demonstrar daqui a pouco, a probabilidade em um ponto para a variável aleatória contínua é zero. Então, essa integral de A até B, a gente pode escrever como a integral de menos infinito até B menos a integral de menos infinito até A. Ou seja, se a gente acumula até B e depois retira o que a gente acumulou até A, sobra só o que está entre A e B, né? Então, isso aí são propriedades da integral. É uma propriedade intuitiva também, que vocês já demonstraram isso aí no cálculo 1. Só que isso aí é exatamente a definição da função de distribuição aplicada no B menos a função de distribuição aplicada no A. Então essa é uma propriedade muito interessante que quando a gente tiver a fórmula, digamos, da função de distribuição, calcular essas probabilidades vão ficar mais fáceis, porque a gente não precisa ficar resolvendo a integral toda hora, né? Basta calcular a função de distribuição. Eu estava falando aqui para vocês probabilidade de um valor isolado, né? Então, como é que a gente faz aí? Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu quero a probabilidade do x ser igual a um valor x0, então eu posso calcular o limite com delta tendendo a zero da probabilidade de estar entre x0 menos delta e x0 mais delta, né? Porque à medida que a gente faz esse delta tender para zero aí, o x tende para x0, né? Porque você está tendendo pela esquerda e pela direita. Agora, pela propriedade anterior, isso pode ser escrito como o limite com delta tendendo a zero da função de distribuição aplicada no maior menos a função de distribuição aplicada no menor. Então, eu estou aplicando aí a propriedade anterior. Como o limite da diferença é a diferença dos limites, a gente fica com esse termo aí, que no caso vai ser o limite à direita menos o limite à esquerda, né? Agora, se a gente está com uma distribuição que é contínua, então a gente sabe que funções contínuas, o limite à direita e o limite à esquerda são os mesmos. Então, isso aí só pode ser zero. Vamos fazer mais um exemplo aí, né? Imagina que você tem o tempo de vidas em semanas de um computador e que isso é uma variável aleatória contínua com densidade dada por lambda é a menos x sobre 100, se o x for maior ou igual a zero, e zero se o x for menor que zero. Então, a gente tem três perguntas aí. Primeiro, qual é o valor de lambda? Segundo, encontrar a função de distribuição de x. E, em terceiro, calcular a probabilidade de estar entre 50 e 150. Então, vamos começar respondendo a primeira pergunta, né? Para responder isso aí, de novo, né, a gente tem que se valer da propriedade de que a integral da função densidade em todo o intervalo é 1. Se a gente faz essa integral, aí também coisas do cálculo 1, você pode colocar esse lambda fora da integral e resolver essa integral aí utilizando as técnicas que vocês já conhecem. No final a gente encontra aí que essa integral vai dar 100 vezes lambda, né? Mas como a nossa condição é justamente que essa integral seja 1, como a gente colocou ali no cantinho superior direito, relembrando, né? Então esse lambda aí vai ter que ser 1 sobre 100. Agora no item B, se a gente está interessado em encontrar a função de distribuição, basicamente vamos resolver mais uma integral, né? Então da definição aí, o ft
vai ser a integral de 0 até t. Agora eu já estou substituindo o lambda por 1 sobre 100. E calcula essa integral, a gente vai ter essa função 1 menos e elevado a menos t sobre 100. Para o item C, a gente aplica a propriedade que a gente acabou de aprender, né? Se eu quero a probabilidade de estar entre 50 e 150, o que eu faço? É a função de distribuição aplicada no maior, que é o 150, menos a função de distribuição aplicada no menor, que é 50, né? Então, como no item anterior a gente encontrou a função de distribuição para esse caso aí, então a gente vai ficar com 1 menos e elevado a menos 150 sobre 100 menos 1 menos e elevado a menos 50 sobre 100. Que aí a gente simplifica, fica e a menos meio, menos e a menos 3 meios, que vai dar aproximadamente o valor de 0,384. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Um abraço a todos e até a próxima.